são para... Vou colocar depois numa pasta no Google Drive, né, para vocês poderem reforçar caso for necessário, né? Já falando das matérias, da matéria que a gente vai estudar em cada aula. Então, agora eu vou colocar então na tela o plano de ensino que a gente vai seguir nesse semestre. Vou colocar aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar a qualquer momento, não há nenhum problema. Outra coisa também, caso vocês entrarem depois um pouco atrasados, tal, né? Sempre me lembrem, porque eu faço a chamada, e se você entrar depois no meio, aí se não me lembrar, aí você pode acabar com a falta, né? Então, aí sempre me lembrem aí, caso vocês entrarem depois. Vou colocar aqui, então, na tela o plano de ensino. Todos estão visualizando aí o plano? Sim. Ok. Bom, então isso aqui é a disciplina de Teoria das Estruturas 1. Ela tem 60 horas, né? A carga horária é 60 horas. Como nossas aulas não são de 60 minutos, a gente precisa fazer total de 66 horas de 55 minutos, né? Para completar as 60 horas de 60 minutos. Na nossa ementa aqui, essa ementa é fixa, né? Não muda. Foi colocado só no plano, no projeto pedagógico do curso. Então, a gente tem que seguir de acordo com isso aqui. Tem a parte de hiperestaticidade das estruturas planas, né? Aqui é a parte onde a gente tem que saber como reconhecer uma estrutura hiperestática, né? Tem, depois disso aí tem os teoremas gerais de energia, os métodos, tanto métodos esforços quanto métodos deslocamentos que a gente vê em teoria 2, são métodos baseados na energia de formação. Então, aqui a gente vê os teoremas que dizem respeito à energia de deformação. Aqui só colocaram teorema de energia, mas são energias de deformação, porque energia tem vários tipos de energia, né? Logo disso aí, nós vamos ver um princípio dos trabalhos virtuais, que é uma ferramenta bastante útil, bastante poderosa, podemos dizer, porque dá para fazer muitas coisas com esse princípio, desde calcular reação de apoio até traçar diagramas, cálculo de esforço, tudo. Nós vamos aplicar aqui mais para o cálculo de deslocamentos em estruturas isostáticas, porque ele simplifica muito, né? A gente calcula com bastante facilidade os deslocamentos utilizando esse princípio dos trabalhos virtuais. Logo depois disso aí já vamos poder fazer a formulação do método dos esforços para aplicação em treliças, vigas, grelhas. Grelhas eles colocaram aqui, mas nós vamos ver se é possível ver, porque temos mais outros assuntos que são, vamos ser mais prioritários, né? Do que essa parte de grelhas. Mas nós vamos ver pórticos hiperestáticos e, em relação às cargas, nós vamos ver outros tipos de ações, né? Não apenas carga externa. Essa parte também, estruturas hiperestáticas com cargas móveis, corresponde mais à disciplina de pontes, né? Onde o pessoal vê essa parte de tipo de ações, né? Que seria, por exemplo, os carros, né? Carros, veículos que vão ser em movimento são chamadas cargas móveis. Bom, os objetivos. O objetivo geral seria estudar o método de esforço para o cálculo de estruturas hiperestáticas planas. O método, a formulação, né, do método de esforço é geral, né? Com a formulação vai nos permitir calcular qualquer tipo de estrutura, seja treliça, viga, grelha, o que for, né? E com qualquer tipo de ação também.
Provavelmente até agora vocês estudaram mais a parte de carga externa, né, em isostática. Talvez em resistência de materiais viram alguma parte, alguma coisa de variação de temperatura. Aqui nós vamos ampliar um pouco mais isso aí, porque existem outros tipos de ações também, como, por exemplo, recálculos nos apoios, tem também a parte das modificações impostas ou defeitos de fabricação de alguns elementos da estrutura. Aqui nós não vamos ver, mas tem também um outro tipo de ação muito importante, que a gente vê mais para frente em outra disciplina, que seria a ação do vento também. O vento também é um outro tipo de ação. Então, aqui nos objetivos específicos, estudar os teoremas da energia de deformação, que fundamentam eles colocaram só energia aqui, né? Mas energia que fundamentam os métodos de resolução da estrutura hiperestática. Esses teoremas são praticamente podemos dizer, as bases do método dos esforços. Com esses teoremas, a gente consegue resolver uma estrutura hiperestática, né? Aplicando alguns desses teoremas, utilizando alguns desses teoremas. Porque o método de esforço ele está baseado na energia de formação especificamente, né? Então, o estudo desses teoremas é fundamental, né? E com esses teoremas nós vamos aplicar para a formulação do método de esforço. Para quê? Para traçar os diagramas dos esforços solicitantes de estruturas hiperestáticas planas apenas, né? Com barras de eixo reto. Então isso aqui fica um pouco mais específico, porque se a gente for ampliar mais o método de esforço, a gente poderia a gente usar numa estrutura tridimensional, mas aqui nós vamos usar, como é normal assim, em todos os cursos, em todas as disciplinas de teoria, a gente estuda só na parte de estruturas planas, né? Embora as nossas estruturas sejam estruturas tridimensionais. E também a gente considera as barras com eixo reto, o que também às vezes pode não acontecer, podem ter barras curvas, né? O método continua sendo o mesmo, só que aí a gente teria que abordar também esse assunto, já implicaria um outro assunto a mais, né? O mais comum, claro, o que a gente usa são eixos retos, né? Pilares, vigas, tal, são eixos retos. Barras de treliça, inclusive, também são barras retas, mas os curvos não são muito comuns, podemos dizer assim, mas existem, né? Tem aí estudos com barras de eixo curvo. Então, aqui, resumindo um pouco, até o final do curso, o que nós precisamos saber? Principalmente para matérias posteriores, né? De dimensionamento, especialmente, concreto, estudos metálicos e tal. A gente precisa saber, já resumindo, estou dizendo, né? No meio disso aí tem vários cálculos que a gente vai precisar fazer. É traçar os diagramas dos esforços solicitantes. Que diagramas são esses aí? Diagrama de força normal, diagrama da força cortante, diagrama do momento fletor. É uma estrutura comum, ou seja, vigas, principalmente vigas, né, pórticos, treliças, que são os casos mais comuns, né, que vocês necessariamente têm que estar sabendo. Traçar os diagramas, então, dos esforços solicitantes, estruturas hiperestáticas planas, com barras de eixo reto, como vigas, pórticos, treliças, submetidas a qualquer tipo de ação, praticamente. Não estou dizendo todos eles, mas praticamente uma boa quantidade. Quais seriam? Carga externa, que a gente está mais acostumado a utilizar, né? Seria carga distribuída, carga concentrada, carga momento, carga com variação linear e tal. Esse é um tipo de ação, que a gente chama carga externa. Mas também nós vamos traçar devido à variação de temperatura, devido a recalques nos apoios, devido a modificações impostas ou defeitos de fabricação durante defeitos de fabricação em alguns elementos da estrutura, né?
E também nós vamos colocar aqui alguma coisa que talvez não viram até agora também. Às vezes a gente vê um pouco em resistências materiais, mas às vezes não. É o caso dos vínculos elásticos, né? Nós vamos poder também usar estruturas com vínculos elásticos. Estruturas hiperestáticas, estamos falando, né? Estruturas hiperestáticas, tudo hiperestático aí. Esse é o nosso objetivo da teoria 1, então, até o final. Se você tiver conseguir fazer isso aí, você não vai ter problema nas outras disciplinas, provavelmente, né? Em concreto, estudos metálicos e tal, para poder fazer um dimensionamento de uma estrutura. Com essa disciplina já daria para você ir logo para o dimensionamento, né? Você estaria apto para fazer o dimensionamento de estruturas que sejam de concreto, estudos metálicos, madeira, pontes e outras, você conseguiria já fazer o dimensionamento. Nós temos uma outra disciplina que é Teoria das Estruturas 2, onde a gente vê um outro método que também nos permite traçar diagramas, igual que o método esforço, só que de um outro ponto de vista, né? De uma outra forma, podemos dizer assim. Os dois métodos são métodos complementares, um é o inverso do outro, então é uma outra ferramenta a mais que a gente tem para poder traçar os diagramas dos esforços solicitantes de estruturas. Então, isso aí, em teoria 2, a gente vê esse outro método, né? Mas com esse método, vocês já estariam aptos a poder fazer o dimensionamento. Aqui no conteúdo programático temos os assuntos um pouquinho mais detalhados. Só um instantinho aqui, alguém batendo na porta, só já volto aí, 2 segundos. Bom, continuando aqui então. Nesse primeiro capítulo, a gente vai ver as estruturas planas, isostáticas e hiperestáticas. A gente vai sempre estar falando sobre estruturas isostáticas, mas nosso objetivo é aprender a calcular estruturas hiperestáticas, né? Mas tem um porquê disso aí. As estruturas hiperestáticas são resolvidas com várias estruturas isostáticas. Então, isso aí que significa que a gente precisa ter o domínio da isostática. 95% pelo menos da teoria das estruturas 1 é isostática. Tudo acaba caindo para a isostática. Então, o segredo, se aqui a gente pode chamar de segredo, né? É você saber isostática. Se você souber isostática, você não vai ter problema em teoria 1. O problema da teoria 1 é a deficiência da isostática. Isso aí eu costumo falar desde o primeiro dia de aula, às vezes continuo falando na segunda, na terceira ainda, né? Porque vocês vão poder conferir isso aí. Então, a recomendação é que vocês já façam uma revisão, né? Da parte isostática, ter um conhecimento, não talvez 100%, mas 60%, 70% do domínio da isostática vocês precisam ter para não ter dificuldade, né? A maior dificuldade é a isostática. Então, por exemplo, para resolver uma estrutura hiperestática, eu preciso de várias estruturas isostáticas. Não é só com uma que eu vou resolver, é com várias. Depois nós vamos ver na formulação do método isso. Então,
Se você tem dificuldade em resolver uma estrutura isostática, imagine 3, 4 que a gente vai precisar para resolver uma estrutura hiperestática, né? Então, começa a dificuldade por aí. Aumenta o volume. Os cálculos são os mesmos que se fez em isostática. Você vai ver que não tem tanta mudança. Algumas coisinhas aqui nós vamos introduzir, que são informações simples, né? Mas, como disse, tudo vai acabar ao cálculo de estruturas isostáticas. Ou seja, reações de apoio, que vocês já têm que ter o domínio, traçado de diagramas, né? Aplicação de fórmulas que a gente usa na isostática, tudo isso aí acaba sendo bastante importante. E aqui nessa primeira parte nós vamos ver como é que a gente reconhece se uma estrutura isostática ou hiperestática, porque se for isostática, vocês já viram a disciplina, resolveriam, né, aplicando as equações de equilíbrio, e que a estrutura isostática só precisa para resolver das equações de equilíbrio. Com isso aí dá para calcular as reações de apoio e traçar os diagramas. Se for hiperestática, aí só as equações de equilíbrio não são suficientes. Daí aí tem que usar o método, que a gente chama o método esforço, né? Então, por isso é necessário saber reconhecer se uma estrutura é isostática ou hiperestática. Isso aí a gente vê em isostática. Não sei se vocês viram, mas a gente vai, logo depois do intervalo, a gente vai ver essa parte aí, né? E nós vamos ver se realmente vocês estão, vocês conseguem fazer isso. Se não, a gente vê aqui, né? Mostra como que a gente faz isso aí. Tem a ver com os vínculos internos, externos, né? Nós vamos rever um pouquinho essa parte para tentar entender melhor. E determinar os graus de liberdade de uma estrutura plana, e com isso aqui nós vamos poder classificar as estruturas, né? De acordo com os graus de liberdade de uma estrutura, a estrutura pode ser hipostática, isostática e perestática. Então, a partir daí, nós vamos ter a classificação, saber se ela é isostática ou perestática. Se for hipostática, as hipostáticas geralmente são estruturas que têm instabilidade. O que significa instabilidade? Que elas estão sujeitas a grandes deslocamentos. Então, esse tipo de estudos para nós, na engenharia civil, não nos interessa, né? Nós não usamos esse tipo de estruturas. Usamos estruturas isostáticas para cima, podemos dizer, ou seja, estruturas isostáticas ou hiperestáticas, as duas. Dessas duas estruturas, na maior parte, depois eu vou poder demonstrar isso aí, se fosse o universo das estruturas, né? Podemos dizer que 95 ou mais por cento são hiperestáticas, as demais são isostáticas. São bem pouquinhas aqui as isostáticas. Falando do universo dessas estruturas, né? Nas próprias edificações ou estruturas que a gente usa, se você olhar aí no dia a dia, todas praticamente quase são hiperestáticas. Uma que outra vez você vai encontrar, em alguns casos, como sendo estruturas isostáticas. Todas elas quase são hiperestáticas. Então, alguém poderia pensar, professor, por que então a gente não estuda só as estruturas hiperestáticas, né? Por que a gente tem que fazer um semestre de estruturas isostáticas? Pela razão que eu expliquei agora há pouquinho. Para resolver uma estrutura hiperestática, você precisa saber resolver estruturas isostáticas. E bem, né? Não apenas mais ou menos. Precisa saber bem a isostática, porque aí, para resolver uma estrutura hiperestática, você vai precisar de resolver várias estruturas isostáticas. Então, aí precisa agilidade, né? Na hora de traçar, de calcular as reações aí de estruturas isostáticas. Então, por isso é necessário, ao parecer, é muito mais importante, né, da própria hiperestática, porque se a hiperestática, né, a estrutura hiperestática precisa de 90, 95% das estruturas isostáticas, acaba que a importância é mais das isostáticas. Mas, na realidade, as estruturas que prevalecem, né, no mundo real, podemos dizer,
são as estruturas hiperestáticas. Mas elas não existem sem as isostáticas, né? Não dá para resolver elas sem as isostáticas. Então, por esse motivo que a gente tem que estar bem a par. Não sei em que semestre que vocês fizeram a isostática, mas por isso que eu já falo desde o início, vocês já fizeram a disciplina, senão não estaria... É só rever, também podem perguntar desde o início, não no meio do semestre, no final do semestre, dizer, professor, eu tenho estudado em isostática. É hoje, é agora, começaram hoje mesmo, né? Depois da aula já começaram a fazer essa revisão. Se for necessário, né? Então, às vezes, alguém que já ela tem conhecimento, não precisa. Estou falando, talvez até bobagem, mas para quem tem alguma dificuldade, ou teve, ele tem que fazer uma revisão disso aí, tá? Quem quiser, claro, eu até posso sugerir algumas bibliografias de isostática, mas vocês provavelmente viram isso aí também, né? Mas estou aí à disposição para ajudar quem precisar aí. De tudo isso aqui vai nos importar o grau de hiperestaticidade de uma estrutura. Aqui tem a externa e tem a interna, e no final a gente faz a determinação do grau de hiperestaticidade de uma estrutura. Por que esse grau? Porque as estruturas hiperestáticas, elas têm grau, não é só como as isostáticas. As isostáticas são isostáticas e acabou, só tem isso aí, né? Só tem um nome. Já as hiperestáticas têm graus, tem grau 1, 2, 3, 4, isso vai até o infinito. Por isso que eu falo que as hiperestáticas são em um grau muito maior, né, em números, podemos dizer, que as isostáticas. Que as isostáticas poderíamos dizer que são estruturas hiperestáticas de grau zero. A partir de 1 até o infinito são as hiperestáticas. Então, por aí a gente já vê que as hiperestáticas é um número muito maior, né, que as isostáticas. Talvez até 98% das estruturas, todas elas sejam hiperestáticas. E uma partezinha aparecem, às vezes tem, né, a gente vê uma viga biapoiada, por exemplo, tem, mas são um número muito pequeno. Então, esse capítulo aí vai ser para fazer chegar até esse grau. Esse grau é muito importante, porque com esse grau nós vamos resolver a estrutura. Esse grau é o número de incógnitas que teria a estrutura hiperestática. Não podemos errar, a gente tem que calcular de forma exata. Se você errar, você estará resolvendo qualquer outra estrutura, menos a que a que for resolver, né? Se, por exemplo, uma estrutura tem 5 graus de hiperestaticidade, é 5, não pode mudar isso aí. Se você calcula com 4 ou com 6, está errado, né? Vai levar a cálculos que não vão ter nenhum sentido. Essa parte, então, é quase que uma revisão da parte de isostática, porque isso aqui a gente vê em isostática, né? Essa parte da classificação a gente vê. O grau, talvez não, mas o grau a gente é baseado na classificação também. Vocês vão reparar que, se você souber fazer a classificação, você está a um passo de determinar o grau de hiperestaticidade de uma estrutura. Enfim, se a gente rever essa parte aí, né? Vou fazer um teste depois, vou ver se vocês sabem reconhecer uma estrutura isostática de uma hiperestática. No segundo capítulo, nós vamos ver a energia de formação, que, como eu falei, é a base do método, né? A gente usa essa energia para poder fazer a formulação. Aqui nós vamos poder calcular cada um dessas energias, né? Porque a energia como um todo vai ser a soma de outras várias energias que seriam em função dos esforços solicitantes. Então, nós vamos ter uma energia de formação devido à força normal, outra devido à força cortante, outra ao momento fletor e outra ao momento de torção.
ou seja, em relação a todos os esforços solicitantes, né, que são um total de 6 esforços solicitantes que a gente tem. Então, nós vamos ter 6 energias. Somando todas as energias, nós vamos ter a energia de formação total. Por que a gente faz isso aí? Porque a gente trabalha mais com esses esforços solicitantes, né? Força normal, cortante, momento, torção e tal, que vocês já viram nas disciplinas anteriores. Nós vamos aprender a calcular essa energia, né? Como uma forma de entender melhor a estrutura. Vocês vão ver que todas as estruturas têm energia, que é chamada energia de formação, e o que a gente vai precisar é saber quanta de energia tem uma determinada estrutura, né? Submetida a um carregamento, porque a estrutura, quando for solicitada, aí sim ela vai ter a energia. Se ela não for solicitada, ou seja, se não tiver cargas atuando, ela vai estar sem energia, poderíamos dizer assim. A hora que é solicitada por algum tipo de ação, ela armazena uma energia que a gente chama de energia de formação. Então, vamos precisar saber quanta energia que armazena, né, que é armazenada numa estrutura, é devido a um determinado carregamento. Então, esse cálculo nós vamos fazer aí. Aqui vai precisar saber o seguinte, já adiantando também para vocês, não ficar surpresos, tal. Aqui a gente precisa trabalhar com as equações dos esforços solicitantes, outra vez isostática, né? Vocês estão vendo aqui, de estruturas isostáticas. Nós vamos ir trabalhando nas isostáticas, porque depois nós vamos aplicar para as hiperestáticas, é o mesmo cálculo, né? Então, aqui para calcular a energia de formação, vocês precisam saber calcular as equações dos esforços solicitantes. Todos deverão estar entendendo o que estou falando. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, né, algum termo, é só falar. Se não falar, eu vou supor que estão sabendo, né? Então, essas equações têm que ser escritas em forma de equação mesmo, para a gente poder calcular a energia de formação, né? Então, aí muitos dos alunos, às vezes, eles sabem traçar o diagrama, mas não sabem determinar as equações dos esforços solicitantes. São duas coisas diferentes, que têm ligação, claro. As equações, tendo as equações, os diagramas acabam sendo os gráficos dessas equações, né? E se você desenhar a equação graficamente, você vai obter os diagramas. Então, essas equações são necessárias para calcular a energia de formação. Então, outra vez isostática, né? Precisamos fazer isso aí, ter o conhecimento de obter essas equações. E depois disso aí nós vamos ver os teoremas da energia de formação. Então, são vários teoremas que no final vai ter um teorema que vai nos permitir já resolver estudos hiperestáticos. Então, aí já começa, né? No início a gente vê esses teoremas de energia parecendo que não teria nenhum sentido, ou seja, pensando que esse cálculo não levaria a nada. Depois, já no final desses teoremas, vocês vão ver que, com a ajuda desse teorema, de um desses teoremas, praticamente é um teorema, já dá para resolver as estruturas hiperestáticas. Então, essa aí já é a porta, né, que abre para a resolução de qualquer estrutura hiperestática. E a partir daí, claro, isso aí a gente vai tentando melhorar, né, tentando facilitar a aplicação desses teoremas, porque isso aqui envolve bastante cálculo no cálculo da energia que está relacionado aos teoremas, um pouco de cálculo integral, né? Nós vamos precisar resolver algumas integrais, mas isso aí a gente tem que melhorar, e com esse princípio dos trabalhos virtuais, a gente consegue fazer isso aí, deixar um pouco mais fácil, né, o cálculo dessas energias. Para que a gente vai precisar dessas energias? Principalmente para calcular deslocamentos. Então, aqui nós vamos ver esse princípio, né, dos trabalhos virtuais, em que consiste, e a aplicação para
corpos rígidos e corpos elásticos, principalmente, no nosso caso, para corpos elásticos, né? Ou seja, para corpos que se deformam, que têm elasticidade. A aplicação para corpos rígidos também é importante, seria o caso de cálculo de reações de apoio. Eu vou depois fazer uma demonstração da aplicação a corpos rígidos. O nosso caso não vai ser aplicado diretamente, o que vai ser mais para o caso de corpos elásticos. E para que nós vamos fazer isso aí? Para calcular deslocamentos em estruturas isostáticas, ainda isostáticas. Então, até aqui ainda nós vamos estar com isostática. Então, ninguém poderia dizer, eu não sabia que era importante. Estou falando desde o início, né? Todos esses cálculos que estamos vendo daqui, desde o início aqui, tudo isostático, 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 até aqui. Quando nós vamos ainda calcular deslocamentos em estruturas isostáticas. Continuam, vamos precisar aí dos diagramas de momento, as equações, né? Da normal, da cortante, do momento fletor, principalmente os três, né? Para que esses deslocamentos? Vocês vão ver que já na formulação do método dos esforços, fazendo a formulação, a gente vê que acaba tudo caindo no cálculo de deslocamentos. Esses deslocamentos vão ser necessários para resolver uma estrutura hiperestática. Deslocamentos em estruturas isostáticas, certo? De uma estrutura hiperestática, a gente, como falei anteriormente, ele vai se desmembrar em várias estruturas isostáticas, onde nós vamos calcular deslocamentos. Por isso que a importância dessa parte aqui das estruturas isostáticas, né? Especialmente de traçar diagramas e das equações também que a gente precisa determinar. Eu costumo falar assim, quem sabe determinar as equações, né, dos esforços resultantes, automaticamente ele sabe traçar os diagramas, porque os diagramas nada mais são o gráfico das equações, certo? Então, agora, o contrário às vezes não é verdadeiro. Às vezes alguém que sabe traçar os diagramas não sabe calcular as equações, né? Ele aprendeu só a traçar, mas não sabe nem por quê. Às vezes ele decorou tal, não consegue entender. Agora, o processo correto é você primeiro saber determinar as equações e depois dar só valores para x, né? Especialmente em função da coordenada x que a gente trabalha. Dar valores para essas funções, são nada mais do que funções, né? De reta, parábola e tal. Dar valores e o gráfico ele sai. Então, isso aí é consequência. Então, não sei se vocês aprenderam assim, não sei, mas é essas dicas que eu estou dando aí para vocês, né? Então, mais uma vez, né? Façam uma boa revisão da isostática que vai facilitar muito. Se vocês tiverem dúvida, né, alguma, vocês podem perguntar antes, não depois, né? Depois aí não adianta mais. Depois das provas, tal, às vezes eu não sabia que tinha dificuldade. Quando que você descobriu que não sabia, né? Então agora é a hora. Pega uma estrutura do seu caderno de isostática e tal e vê, tenta resolver aí se você consegue, né? Aí você vai ver se tem ou não dificuldade e tal. Se tiver, aí é só tomar as providências, né? Nessa parte aqui do cálculo dos estruturas isostáticas, nós vamos simplificar um pouco, porque não vamos calcular mais usando as integrais, né, que a gente vê na parte da energia. Aqui dá para fazer o uso de umas tabelas que tem para calcular as integrais já de funções, né, que a gente usa no traçado de diagramas, e com isso aí a gente torna o cálculo um pouco mais rápido, né? Porque nós vamos precisar calcular vários deslocamentos, não é apenas um, dois, tal. Só colocando como exemplo, para uma estrutura com 2 graus de hiperestaticidade, por exemplo, a gente vai precisar calcular 6 deslocamentos, certo? Então,
claro, não são grandes, às vezes são pequenos, tudo vai depender de como a gente vai formular o problema, mas esses 6 são 6 deslocamentos que a gente vai precisar. Então, a gente precisa estar sabendo bem aplicar, né, traçar os diagramas, tudo, de estudos isostáticos. E aqui nós vamos estender nesse terceiro capítulo, né, usando o princípio dos trabalhos virtuais, usando essas tabelas de integrais, tudo, para calcular deslocamentos devido à carga externa, variação de temperatura, recálculos nos apoios, modificações expostas ou defeitos de fabricação, que a gente também chama, certo? Isso aí, então, seria a aplicação desse princípio dos trabalhos virtuais. Também, mais uma aplicação vai ser aqui introduzir vínculos elásticos, que talvez em resistências de materiais talvez viram, talvez não, mas aqui a gente vai ver esse tipo de vínculos, né? São 2 tipos, são o tipo mola e outro mola angular. Então, existem os 2 tipos de mola que a gente usa. São vínculos chamados vínculos elásticos. Esse capítulo, então, do 3, provavelmente, não sei se nós vamos conseguir chegar até aqui para fazer a primeira prova, mas até onde der a gente vai ter que fazer, porque de acordo com o calendário, aqui eu coloquei o calendário, ele vai ficar um tempo bem curto, né? Porque a gente estamos aqui em novembro, dia 12, né? Temos mais 4 aulas praticamente. Dia 27, eles já colocaram a prova do primeiro bimestre aí. Ficou bem curto. Agora, depois, tem mais aulas. Talvez o ideal teria sido fazer na segunda quinzena do mês de janeiro, né? A prova. Para ter mais ou menos uma distribuição mais pela metade, assim. Mas, enfim, isso aqui está já aí. Dessa forma, a gente tem que seguir, né? Não tem como mudar mais, eu acho que isso. Porque a prova, inclusive, nós vamos ter que fazer necessariamente o dia 17, porque ele dá esse período, né? Do dia 13 ao dia 18, o primeiro visto, período para avaliação do primeiro bimestre, de acordo com esse calendário aí que nós temos. Normalmente são dadas 2 semanas, aqui só deu uma, portanto, vamos fazer prova dia 17 e aí tem um recesso, e dia 7 estaria entregando as notas, né, porque não tem como entregar o mesmo dia, né? Então, depois desse recesso, nós teríamos que continuar. Então, praticamente já fica marcado, não tem outra data, eles deram uma semana só para fazer aqui, né? Do dia 13 ao dia 18. Então, já pode ir se organizando tudo mais aí para essa data aí, né? Depois, em janeiro, de acordo com o que foi comunicado, dia 17 já estaremos no modo presencial. No caso da nossa disciplina, dia 21 seria, né? 21 já vamos estar lá em sala de aula física mesmo, né? Bom, continuando aqui. Então, até aqui tudo isostática, mas aí alguém poderia, mas isostático, tudo isso aqui já está sendo preparado, praticamente deixando tudo pronto para poder a gente formular o método e começar a resolver estudos peristáticos que vão cair nesse cálculo de estruturas de deslocamentos em estudos isostáticos. Certo? Então, a formulação do método a gente faz numa aula, praticamente, metade de uma manhã, provavelmente, ou um pouquinho mais, talvez. E aí vocês vão ver que a resolução de uma estrutura peristática consiste em calcular deslocamentos em estudos isostáticos, né? Vários estudos isostáticos, não uma apenas. Se tenho, por exemplo, uma estrutura com 2 graus de hiperestaticidade, vou precisar pelo menos resolver 3 estruturas isostáticas. Certo? Traçar os diagramas e outros, principalmente o diagrama do momento fletor, no caso de vigas e pórticos, né?
Então, aumenta o volume, a quantidade de contas que nós vamos fazer. Não são contas muito grandes, mas requerem conta e conta, né? A gente vai ter que ir fazendo. Aqui nós vamos ver tudo agora para estruturas hiperestáticas. Nós vamos ver também estruturas hiperestáticas com apoios elásticos, com variação, né? Já o traçado dos diagramas de estudo hiperestático, aqui já, daqui em diante, né, vai ser tudo hiperestático mesmo. Mas lembrando sempre que ele acaba caindo ao caso dos estudos isostáticos, né? Isso aí não tem como evitar. Então, vamos ver tudo que foi visto aqui nesse capítulo 3, nós vamos aplicar aqui, esses cálculos, tudo de deslocamentos devido à temperatura, recálculos, tudo aqui nós vamos repetir, só que para várias estruturas, né? O método dos esforços consiste nisso aí, resolver vários estudos isostáticos para resolver a estrutura hiperestática. Então, vamos colocar os vários tipos de ações e usar também vínculos elásticos para estudos hiperestáticos. Então, tudo aqui hiperestático. Isso aqui vai ser quase metade do semestre ou mais que a gente vai abordar, porque a gente vai ir fazendo um exemplo de cada. A gente não tem como ir repetindo as mesmas coisas, mas a gente vai mudando. Vocês vão ver que a gente usa praticamente os mesmos cálculos, só que a gente tem que ir mudando as estruturas, né? Por exemplo, nós vamos começar com uma viga, tudo hiperestático, né? Um pórtico, depois vamos ir colocando carga externa, temperatura, recalques, vamos ir colocando apoios elásticos, vamos resolver uma treliça também, né? Depois estruturas mistas, ou seja, estruturas de pórtico com barras simples, ou seja, pórticos com tirantes, por exemplo. Nós vamos resolver também praticamente uma boa quantidade de estruturas aqui nós vamos poder exemplificar. Outros casos, claro, vão estar dentro. Se você acompanhar isso aqui, você vai poder resolver praticamente qualquer estrutura, né? E no final, já depois desse capítulo aqui, no final, nós vamos ver também o cálculo de esforços solicitantes em estudos hiperestáticas compostas por barras com momento de inércia variando em mísula. Seria momento de inércia variável, né? A gente, quando varia uma parte da inércia em um determinado elemento da estrutura, a gente chama de mísula, essa variação, né? Então, tem estruturas que usam essa variação de inércia em alguns dos seus elementos. Então, isso aqui, pelo menos, nós vamos ver, se não der muito tempo, a gente vai ver a parte do problema, a parte básica, né? E a gente vê também essa parte em teoria de estruturas 2, estruturas com inércia variável, né? Com barras de inércia variável. É um processo mais trabalhoso, mas a gente simplifica usando umas tabelas também que tem para poder resolver esse tipo de estruturas. Professor, Pois não? com licença, travou um pouquinho aqui para mim. O senhor explicou o que é mísula? A Ou só mísula nada mais... comentou? Sim, expliquei, mas vou repetir. A mísula nada mais é uma parte de um elemento, por exemplo, de uma viga, né? Onde a inércia ele varia, ou seja, a altura da estrutura, porque geralmente a espessura a gente mantém constante, o que vai mudando é a altura da viga, né? Ela é variável, ela não é constante. Ela vai variando às vezes linearmente, às vezes parabolicamente. Tá certo. No Certo? caso das vigas, que no meu estágio eu reparei que algumas, elas têm essa variação, né, Sim. da altura, tipo assim, um trecho dela é de 50, outro trecho é de 60. Aí vai variando só para baixo, assim, digamos assim, a parte de cima da viga, Então, essa é a ela é altura, né? A inteirinha. altura. Aí é isso mesmo, é só para baixo mesmo? É, não entendi como para baixo. É porque, assim, tem o topo da viga e o fundo da viga.
Aí essa variação de altura dela está no fundo, não está no topo. Dá para ser no topo ou não tem como, é só o Você fundo? está considerando uma viga horizontal, né? Isso, isso. Às vezes tem nas duas extremidades, às vezes em uma delas só Ah, tem praticamente esses dois casos, né? pode ser nas duas, então. É, Então tá bom. mas às vezes usa também numa só. No caso de pontes, por exemplo, às vezes há necessidade de que a mísula só fique numa extremidade, na outra seja uma inércia constante mesmo. Entendi. Tá bom, Né? obrigada. Agora, nas vigas centrais, por exemplo, necessariamente vão ser o que a gente chama de mísula simétrica. Né? Dos dois lados são igualzinhos as variações. Aham. E nos vãos internos. Agora, nos vãos externos, geralmente são usadas vigas chamadas mísulas assimétricas, Que que é só tem um dos lados, né? Que exatamente isso. entendi. Deve ser esse caso, então, lá aqui no estágio onde eu tô, essas vigas, elas são as da contenção, né? Então, seria Sim. esse caso, né? É esse caso aí. Ok. Tem exemplos em pontes, geralmente são usados, às vezes tem estruturas que usam grandes vãos, também são usados. Uhum. Tem aplicação aí. Tá Tá? certo. Obrigada. Nada. É isso aí, qualquer termo que vocês não entendam, se vocês, tudo isso aqui é uma linguagem de estruturas, né? Então, que provavelmente vocês já ouviram. Se não ouviram, se vocês não souberem, é só falar que eu explico aí, né? Em que consiste. Bem, em relação a as estratégias de ensino-aprendizagem, procedimentos e recursos didáticos. Por enquanto, né, no semestre anterior tinha sido informado que a gente iria dar início já no modo presencial, mas aí acabou que não aconteceu isso aí. Só voltaremos dia 17 de janeiro, por isso nós continuaremos nesse modo as aulas remotas, né? Então, vamos continuar fazendo dessa forma aqui pela internet, usando esse e-mail aí do Google Meet, até, até o mês de janeiro, né, onde a gente voltará para as aulas presenciais. Então, por enquanto, tem esse grupo. Nesse grupo eu vou ir colocando o material, né, para facilitar. Hoje já vou colocar o plano de ensino, a matéria que a gente vai ver daqui a pouco, e outros materiais que a gente vai ver, eu vou ir passando pelo grupo, aí vocês vão armazenando, né, seus computadores em algum lugar seguro para não perder depois, para vocês ter disponível cada aula, vocês baixam. Não sei se estou falando já besteira, mas claro que todos vão fazer isso aí, né? Estou falando só por repetindo alguma coisa, posso dizer assim. E fiquem armazenando para depois ter como se fosse um caderno, você poder estudar depois, né? Eu vou ir passando também alguns exercícios de uma apostila, claro, tem esse aqui seria o mínimo, né? Mas tem na bibliografia, daqui a pouco eu vou falar, tem muita coisa na parte de estruturas. Livros, apostilas e outros aí fora aqui da nossa, da nossa disciplina. Em relação à avaliação, essa avaliação, devo sempre lembrar, porque às vezes tem uma interpretação errônea, né? De que o professor que ele impõe isso aqui. Isso aqui está de acordo com o projeto pedagógico do curso e de acordo com o regimento geral da universidade. Isso aqui não é invenção do professor, isso aqui a gente segue, né? A gente é obrigado, podemos dizer assim, a seguir isso aqui, no mínimo, né? Então, de acordo com o regimento geral da universidade, de acordo com o projeto pedagógico do curso. Então, ele diz que durante o curso deverão ser realizadas duas avaliações, primeira VA, segunda VA. E a média final, MF, deverá ser igual à média ponderada das duas avaliações, ou seja, aqui está em fórmula D, uma fórmula, né? A primeira VA tem um peso 2, a segunda VA tem peso 3. Então, dividindo isso aqui por 5, você deverá ter uma média maior ou igual a 6 para você ser aprovado. Isso aí está disposto
nas normas da universidade. Não fui quem coloquei isso aqui. Antigamente era 5. Depois apareceu 6. Eu não tinha nada a ver com isso aí. Tá, tá assim. Agora, em relação a essas avaliações, a primeira e a segunda avaliação, de acordo também com a norma, ele diz que tem que ser no mínimo 2 avaliações, no mínimo. Certo? Pode ser até 20, claro, estou falando 20, não tem como fazer 20 avaliações. Né? Por que razão que não dá, eu falo assim? Porque cada uma dessas avaliações tem que ser diferente, não pode ser igual. Esse é um outro item aí da norma, do regimento. Ou seja, pode ser um trabalho, uma prova e depois outras coisas, que não podem ser mais prova nem trabalho, tem que mudar. Então, eu sigo o mínimo, né? Vou dar um trabalho, vou explicar já daqui a pouquinho em que vai consistir esse trabalho, e uma prova escrita, né? Prova de conhecimentos. Em anos anteriores, ele só tinha uma prova, às vezes alguns professores faziam 2 provas e tal, mas depois que houve essas mudanças, ficou assim, né? Não pode ser igual. Então, às vezes, o pessoal já teve ocasiões em que propuseram fazer só trabalhos. Não tem como isso, aí vai ser observado. Né? Não pode ser só provas também, tem que ser diferentes. Os pesos poderão ser diferentes, porque aí tem a ver com realmente com o peso mesmo, né, de cada tipo de avaliação. Então, aqui temos um trabalho, T1, e uma prova. O trabalho vai ter 30% de peso, né, e a prova 70%. Esses pesos anteriormente eram maiores, ou seja, eram diferentes. Eu tinha colocado aqui 20% para o trabalho, porque o trabalho só depende de você fazer, né? Não depende mais de tempo, não depende só do seu esforço, ou seja, diretamente do aluno. A prova já é uma demonstração do que você está sabendo da disciplina, aí realmente teria que ter um peso maior, né? E era 80%. Mas houve alguns que, bom, ficou para 30%, aumentei um pouco mais o trabalho e a prova, claro, diminuiu para 70%. Né? Na minha opinião, deveria ser, se fosse talvez igual, seria um 10% só o trabalho e 90% da prova, mas ficou assim, deixei assim. Mas, às vezes, isso aqui também pode atrapalhar, vou explicar por quê aí. O que seria o trabalho T1? É um trabalho individual, cada aluno vai fazer uns exercícios de acordo com o conteúdo que for dado até o dia da prova, certo? Até o dia da prova para trás, né? Ou seja, você vai poder fazer os trabalhos. O que seria esse trabalho? Fica livre o aluno de escolher exercícios, claro, relacionados com o conteúdo de outros assuntos, né? Você pode preparar do que nós vamos ver anteriormente, né? Sobre cálculo de energia, dos teoremas. Cada aula nós vamos fazer exercícios. O que você poderia pegar como um parâmetro, né? De cada exercício que a gente faz, você faz um também. Certo? Alguns são exercícios são mais curtinhos, outros são mais longos. Aí você vai fazendo. Não deixe para depois fazer, porque se depois você vai fazer, para fazer, vai acumular o trabalho e você não vai conseguir fazer. Né? Então, o mínimo, você podia ir fazendo isso aí. O mínimo. Se você quiser fazer mais, não tem problema. Se você for fazendo isso aí, você já vai estar se preparando para a prova. Então, por isso que eu achava que isso aqui deveria ser só 10%, porque depois você vai provar aí na prova que você realmente fez aí, né, esses trabalhos. Mas, tudo bem, 30%. Então, a gente vai abordando um exercício, aí você faz seu exercício e tal. Como deverá ser esse exercício? É diferente, claro, não pode ser o mesmo, né? Já teve alunos em alguns períodos anteriores que me apresentaram os mesmos exercícios que eu coloquei aqui na sala, eles só usaram a letra deles, né, escrevendo,
e me apresentaram como se fosse um trabalho deles, feito por eles. Isso aí não vale nada, ele vai ser cancelado, esse tipo de trabalho, né? Como que pode ser o exercício que eu estou dando, ele me apresentar como o trabalho dele? Não tem sentido isso aí, né? Eu olho todos os trabalhos, todos os exercícios, um por um, para ver se realmente foi modificado ou não. O que tem que fazer? Então, ele tem que modificar. Pelo menos uns 60%, 50% tem que modificar. Não é para mudar uma vírgula só, né? Então, tem um pórtico, por exemplo, tem várias cargas, muda as cargas, muda as posições, muda os vínculos, muda as distâncias, tem um monte de coisa que você pode mudar. Então, você pode fazer, ou então você mesmo pode inventar um exercício. Esse aí, inclusive, é muito mais valorizado, né? Eu considero muito mais ainda. Então, você pode pegar como base qualquer exercício, da apostila, dos exercícios que a gente faz na sala, dos exercícios que a gente passa, né, na apostila e tal. Você pode pegar como referência, mas não pode fazer igual. Se for igual, vai ser eliminado essa questão, certo? Porque aí não tem nenhum acréscimo. O objetivo disso aqui é você realmente sinta dificuldade. É para isso mesmo. Mas em casa você vai fazer, vai refletir, vai tentar consultar seu caderno, seu livro, o conteúdo que a gente vai ver e vai fazer. Esse é o objetivo desse trabalho aí, certo? Você preparar para a prova P1. Então, você pode pegar de qualquer lugar, da internet, de onde for, de qualquer livro, mas você tem que modificar, não pode pegar ele pronto. Já teve aluno que pegou pronto de algum lugar e falou, vai ser exercício de tal lugar. Eu, às vezes, como mexo muito com isso aqui, eu lembro dos exercícios que tem nos livros, lembro das provas anteriores que eu já dei, ele coloca, às vezes, as provas, as mesmas exercícios das provas que eu fiz anteriormente, isso aí vai ser anulado também, não estou falando já antecipadamente, né? Para alguém dizer, eu não sabia e tal. Então, pode pegar como referência? Pode, aí ele muda, como falei, as distâncias, muda as cargas, as posições, muda os vínculos, troca os vínculos, aí tem infinitas possibilidades. Então, não pode ter dois exemplos iguais, né? Um aluno X fez igual que outro aluno Y, não pode ter coincidência, porque cada um tem uma cabeça diferente, vai mudar 50%, nunca vai dar igual. Se for igual, seria sei lá, uma probabilidade de 1 trilhão, talvez, de acontecer isso aí, né? 50% modificando 50% cada um deles, nunca vai dar igual. Isso aí posso apostar para vocês. Mesma coisa, dizer, eu peguei da internet. Pega de qualquer lugar, aí você muda. O outro lá vai pegar na mesma fonte, vai mudar, nunca vai dar igual, né? Então, isso aí também não pode acontecer. Eu vou olhando às vezes, opa, esse exercício já vi no trabalho do outro, eu vou lá ver, é o mesmo. Então, é para fazer, como diz aqui, individual, certo? Cada um. Você pode até passar para um outro aluno, mas ele tem que mudar, ué. Senão ele vai estar cometendo esse erro, né? De fazer o seu próprio exercício. Ele pode pegar como referência, mas ele tem que mudar também, ok? Provas anteriores, especialmente o pessoal pega aí e coloca. Eu lembro todas as minhas provas, não sei por que, como, mas eu olho aí, essa prova eu fiz, só não lembro as datas, claro. Aí essa prova eu já coloquei aí, então eu vou lá ver e justo, é a prova que eu coloquei. Então, mudem isso aí, não mudem apenas uma vírgula, como você fala, mudem no mínimo uns 60% que seja, tem que mudar. Tá? Então, você fazendo um exercício, né, de cada exemplo que a gente vai colocando, você fazendo você já garante isso aqui. Se você fizer disso aí, você vai ganhar 10. O pessoal sabe, se fizer dessa forma, eu dou 10. Certo? Claro, o objetivo é também que você faça corretamente, não é só colocar e escrever qualquer coisa aí, né? Ou escrever pela metade. Tem que colocar exercícios completos, não é para fazer uma parte só. Se for a parte, essa parte você apaga e não envia pela metade, né? Tem que ser exercícios completos, do jeito que a gente vai fazendo na sala. Então, se, por exemplo, você
fez um de cada, eu olho, está ok, é 10, ué, não tem outra nota que dar, certo? Aí você vai ficar já com 30%. Na prova, aí você vai mostrar realmente, isso aqui seria como uma prova mesmo, né? Realmente, você fez exercício, então vai se provar aqui em P1. É claro que se você fez, você vai sair bem nessa prova. Vamos imaginar o pior, vamos supor que você não conseguiu, você fez a metade, certo? Aí você vai ter, vale 70%, as provas de trabalho valendo 10, aqui vai ter 10, né? 30% vai dar 3 pontos. Aqui você tirou 5, vezes 7 vai dar 13,5, né? Da nota. 13,5 mais 3 dá 6,5. Já passou, sabendo a metade só, o que vai garantir o seu trabalho. Mas o que acontece? O pessoal não faz o trabalho, vai deixando. No final, ele tenta fazer no último dia, não consegue. Aí não vai ter 10 aqui. Às vezes tem aluno que apresenta um exercício, o outro, seu colega, que foi fazendo direitinho, né? Um exercício de cada, tal, foi fazendo, chegou no final, tirou 10. O outro fez um exercício. Qual vai ser a nota dele? Se o outro fez, vamos supor, que seja 15 exercícios, né? Fazendo um de cada, tal, fez 15 exercícios. O outro fez um exercício. Quem fez os 15, fez todos eles, seria 10. Quem fez um exercício, qual seria a nota? Aí eu dou a nota que seria mais ou menos correspondente. E o aluno às vezes vai lá e reclama, dizendo, professor, eu fiz o trabalho. Não, o trabalho não é só um exercício, né? Não pode ser. Tem que ir fazendo mais ou menos de acordo com isso. E por isso que vale 30%. Depende de você ganhar essa parte aqui, né? Não faz para o final, vai fazendo aos poucos. Esse é o objetivo desse trabalho. Fizemos uma matéria, fizemos um exercício, vai fazendo também. E vai acumulando, vai escrevendo. Chegando no final, no dia da prova, você vai estar pronto, com o trabalho pronto. Você vai fazer só uma revisão para ver se está tudo ok, né? Se for necessário corrigir alguns tal, completar algum que estava faltando, que tinha dúvida, aí você tira a dúvida comigo e entrega. E aí provavelmente isso aqui seja 10, né? Que seja 9, vamos supor, né? Você não classifica, mas 9 já é uma nota boa, ué. Agora na prova, se você realmente fez tal direitinho, a sua prova não vai ser só 5, não. Provavelmente vai ser mais, certo? Estou falando no pior dos casos aí. Claro que se você não fizer no trabalho, fez um trabalho só, é pouca coisa. Foi na prova, a consequência vai estar aqui. Aí vai sair mal também. Então, tudo depende de como se for se desenvolvendo aí, né? Isso eu estou falando assim, uma dica para... Acho que nem precisaria falar isso aí, cada um poderia chegar a essas conclusões, mas me desculpe se estou falando muita besteira aí, ok? Bom, essa aí então seria para a primeira VA. Para a segunda VA, mesma coisa. Continua fazendo do mesmo jeito, vai ter um trabalho, T2, 30% também, e a prova. Inclusive, se você foi mal aqui, você não acreditou, você não fez nada que eu sugeri e tal, nada é obrigatório, tudo é livre, né? Não tem por que dizer, sempre fico falando isso aí, tudo é, o que eu falo é sugestões que eu dou, você poderia fazer assim e tal, né? Nada é imposto, nada é obrigatório. Se você, por exemplo, não acreditou, aí você ficou com uma nota um pouco baixa. Aqui dá para ainda resgatar isso aí, porque vejam que a segunda veia tem um peso 3, certo? Ainda não está tudo perdido, dá para resgatar ainda. Primeira prova tem peso 2, você foi meio mal, tal, aí você quer recuperar, aí você faz direitinho, estuda um pouco mais, tal, tem peso 3, dá para resgatar. A nota tem que ser no mínimo 6, né, para você poder aprovar. Então, como estou mostrando que é possível você conseguir uma nota aí mínima, né? Seria 6,5 e tal, para você poder passar. Essas datas tudo estão de acordo com o calendário que foi colocado para nós, então nós provavelmente nós vamos ter que fazer até
já aqui fixando dia 17, né? Não tem outra data. Não temos outra opção aí. Vai ser dia 17 mesmo. Então, está aí de acordo com o que está colocado aí, né? A gente só segue o que é passado para nós, né? Nós somos os professores, seguimos tudo que é colocado aí e passamos para o aluno. Então, essa é a avaliação pela escola. Se fosse por mim mesmo, eu não faria avaliação nenhuma, sabe? Se fosse, dependeria de mim. Se no plano pedagógico do curso dissesse assim, ou no regimento geral, né? Dizesse, a avaliação depende do professor, corresponde ao que o professor indicar. Se fosse escrito isso aí, eu não faria essas provas aí, não faria nenhuma prova. Por mim, não faria, nem por frequência, sabe? Deixaria assim, quem quisesse faria a prova, quem quisesse assistir a aula, tudo ficaria livre. Certo? E no final do semestre, se alguém quisesse realmente ser avaliado, ele me procuraria, diria assim, professor, eu gostaria de saber se eu aprendi essa disciplina e gostaria que o senhor me desse uma prova para me dizer se estou capacitado ou não, se estou apto, né? E aí eu daria uma prova, sei lá, uma, duas questões, daria um tempo, eu estou avaliando para ver se ele sabe, né? Tudo, a avaliação está incluída nisso aí, no tempo, na questão, tudo mais. E aplicaria um tempo, falaria para 2 horas para você fazer aí, tá bom? 2 horas você me entrega. Aí faria, depois das 2 horas ele me entregaria, aí eu corrigiria e falaria, você tirou 8, você está apto. Você tirou mais de 6, está apto. Você tirou mais da média, que é 6. E pronto, seria só isso aí, né? Agora, se outro aluno também pedisse, eu faria e fez a prova, 2 horas, ele não conseguiu fazer nem a metade da questão. Aí eu fui corrigir o que ele fez, aí falei, sua nota é 2. Também não faria nada, ele passaria. Mas aí eu esperaria que esse aluno, que tirou 2, ele se matriculasse de novo na mesma disciplina, por conta própria, não por conta do professor, né? Se ele quisesse. Se não, ele passaria também. Mas a resposta seria dada dessa forma aí, entendeu? Essa é a minha, seria como eu atuaria. Não exigiria nada. Ele dependeria do aluno, né? Se ele quiser se avaliar, se tiver um bom desempenho, ele faria, se não, ele não faria, aí ficaria a critério dele, né? Não interferia em nada. Mas isso aí é um sonho meu. Provavelmente eu vou morrer e nunca vou ver isso aí, né? Porque normalmente as universidades, tudo. Antigamente, quando eu fazia curso de graduação, era assim. Isso aqui não é um sonho que eu tenho, mas é um sonho que vi antes em outros professores, né? Na universidade que eu estudei, cada professor tinha um sistema de avaliação. Tinha professor que tinha uma prova só no final e mais nada. Passou, se atingiu a nota, passava, se não atingia, reprovava e pronto, né? Não tinha nenhuma discussão, nada. Era assim. Já outros professores faziam 2 avaliações, outros faziam 3, outras disciplinas, por exemplo, em projeto, eles só fazíamos projeto, era um projeto que a gente passava as noites sem claro e tal, mas era só o projeto, a gente entregava e aí ele corrigia, a gente passava e tal. Quem não fazia, porque era trabalhoso também fazer projetos extensos, né? A gente ou tinha alguns acabavam desistindo no meio, porque era muita coisa para fazer também. Não tinha prova, não tinha nada, mas tinha muito trabalho. Todo dia a gente tinha que estar fazendo. Então, passava, certo? E era assim, alguns professores estavam só uma prova no final do semestre e cobravam tudo de uma vez só. E cada um tinha uma forma de avaliação. Outros davam trabalhos, disciplinas que tinham no laboratório, por exemplo, eles
pediam relatórios de cada laboratório, e assim eles iam avaliando. Cada um fazia sua avaliação particular. Logo passaram uns anos, né? Eu formei e tal, fui fazer pós-graduação e tal. Quando voltei, depois comecei a lecionar, geralmente já todas as coisas tinham mudado já. Todas as universidades, quando já comecei a lecionar, já tinham regras desse tipo aqui. Não vi mais esse, essa, esse critério, né, de que davam toda a responsabilidade só para o professor. Aí já tinham criado normas, não sei se veio para bem, para mal, não sei, mas daí em diante foi assim. Todas as universidades praticamente têm essas normas e a gente tem que seguir, né? E a gente é obrigado a seguir, a gente é obrigado a fazer chamada. A chamada seria mínimo menos que eu faria, né? Nunca faria essa chamada. Que acho que todos os alunos que têm interesse teriam que ser na sala, não precisariam fazer chamada, né? Mas aí essa é uma obrigação que a gente tem que fazer, tem que entregar as chamadas. O aluno pode reprovar por chamadas e tal. Tem que ter um mínimo, né? Acho que no nosso caso 75%, e essa aí não vem nem da universidade, isso aí vem já desde o Ministério da Educação. As universidades também, eles, acho que vão repassando também. Claro, cada escola, a avaliação é um pouco diferente, né? Cada escola faz um pouco diferente, mas eles têm essas normas e a gente não tem opção, tem que seguir. Infelizmente, né? Ou felizmente, não sei, é dessa forma. Bom, então, já estou saindo para outro assunto. Então, essas duas VAs, com esses pesos 2 e 3, dividido por 5, tem que dar maior ou igual a 6 para você estar aprovado. Ok? Vou falar agora sobre a bibliografia para fazer um intervalo. Já estamos quase. Professor, Pois não? desculpa, antes do senhor passar para o próximo tópico, deixa eu só Sim. confirmar uma coisa com relação aos trabalhos. Sim. A cada exemplo que o senhor fizer em sala de aula, a gente faz pelo menos um exercício ou a cada assunto abordado? Que eu não sei se o senhor vai fazer um Falei exercício por assunto. dos exemplos, né? Dos Ah, tá, exemplos. por exemplo mesmo, tá certo. O mínimo. O mínimo, Nada é sim. obrigatório. Não, Ok. eu vou falar até o cansaço isso aí, porque estou sofrendo certo? Um negócio que nem falo para vocês, mas nada é obrigatório. Sim. Tá? Eu estou sugerindo aqui que vocês poderiam fazer assim, uma sugestão minha. Eu faria, se fosse aluno, você faria isso aí. E depois diria, professor, eu fiz de cada exemplo que eu coloquei, eu fiz um exercício, certo? Eu poderia reclamar isso aí, né? Certo. Então, agora, se você fizer 2, 3, 4, não está impedido, é Isso. livre. Tá? Ok. Tá certo. Obrigada. Então, alguns exercícios são curtos, você pode juntar 2 ou 3 em um só, isso aí vai da iniciativa de cada aluno, né? Então, às vezes, eu vou ir sempre exemplificando por separado, porque são assuntos, às vezes, um pouquinho diferentes, mas são curtinhos, você pode colocar ele em um exemplo só, certo? Tá ok também, não tem problema. Eu olho todos os trabalhos aí, um por um, eu sei que dá muito trabalho, se tem que fazer esse controle aí, só me dá mais trabalho, mas eu tenho que fazer porque isso é minha obrigação, né? Isso aqui é colocado no regimento. Então, às vezes, como eu falei aí que em alguns semestres anteriores, eu conto a história para você, alguém não fazer depois, não é por outra coisa, né? Uhum. Então, a gente fala com experiência. Teve aluno que, por exemplo, me colocou todos os exercícios que eu fiz na sala, ele colocou como trabalho. Todos eles, praticamente. Eu olhei, esse aqui foi da na sala, esse outro. Então, todos os que eu fiz na sala, não é dessa disciplina, é outra disciplina também. Mas se aplica a qualquer caso, né? E aí, no final, o que eu fiz? Dei 2 da nota do trabalho, né? Esperando, vamos ver o que ele fala, né? Aí ele ainda foi reclamar, que porque tinha dado 2. E eu falei, claro, a hora que ele reclamou, eu falei, mas você colocou os exercícios que eu fiz na sala, isso aí não é trabalho. Certo? Aí Uhum. o aluno às vezes fica ofendido por isso aí, porque eu chamei a atenção. Não chamei, esperei ele ainda, né?
se ele tira essa nota aí, diria, acho que ele viu o que eu fiz, melhor ficar quieto. Mas não, às vezes o aluno reclama por causa disso, aí eu tive que falar por quê, né? Então, essas coisas não podem ser. O trabalho individual, eu sei, o que eu vou colocando são exemplos que você pode pegar como referência, fazer as mudanças, né? Ir mudando 50%, 60% pelo menos, e aí já vale, ok? Então, é uma sugestão que dou. Alguém pode não fazer nenhum exercício, mas eles estudar por conta própria e sair na prova P1 tirar 10. No trabalho tirou 0, na prova tirou 10, aí vai dar 7 pontos, até mais, certo? Esse trabalho é para quem tem alguma atividade, para ele ir treinando aos poucos, né? Eu estou falando dessa forma. Eu, na graduação, quando estudava, eu via alunos que, na primeira explicação que o professor dava, tal, ele captava, ele já sabia. Eu, às vezes, tinha alguma dificuldade, e como que compensava? Fazendo mais exercício. Enquanto ele fazia um exercício, eu fazia 4, 5, e aí eu me igualava com ele no final, na prova, né? E na prova, às vezes, até eu saía melhor. Então, tem como você compensar isso aí. Agora, como falei, tem alunos, eu vejo como experiência que eu tinha na graduação, na pós-graduação também, tinha alunos que não precisavam estudar muito, eles saíam bem sem estudar muito, mas não são todos, né? São poucos. Então, para você, nunca vou conseguir, você consegue sim, você tem que treinar. Eu fazia mais exercícios, me esforçava mais, estudava mais, né? Ele só precisava uma vez, eu precisava 3, mas aí no final eu ficava igual que ele, né? Às vezes até melhor, né? Então, é possível fazer isso aí, ok? Ficou alguma dúvida mais? Professor, Oi. eu posso estar sendo precipitado, mas o senhor vai explicar, não sei se o senhor faz diferentes tipos, o método que o senhor aplica às avaliações. Como assim o método? Não entendi. É a prova, como que o senhor vai aplicar a prova? Como que é o método? É porque tem alguns professores que no EAD, professor, em vez deles passarem a prova para a gente fazer no papel, eles colocam alguma plataforma ou eles fazem de alguma outra forma, sabe? A prova. Isso aí. Sim. Esse é o que você falou, o método? Você está dizendo, então, a forma de aplicar a prova, né? Isso, justamente. Exatamente. Se fosse, agora nós já temos que pensar o seguinte, se fosse, por exemplo, uma prova presencial, como já era para ser, mas não vai ser ainda, né? Eu distribuiria, vamos supor que seja uma prova presencial, porque na segunda, inevitavelmente, vai ser presencial, né? O que eu fazia nas provas quando era presencial, antes da pandemia? Eu entrava na sala, vamos por 8 horas, a partir do momento que distribuía as provas, né? Vocês todos chegaram a fazer esse tipo de provas. Distribuía as provas e falava, 8 horas, vai até as 10 horas, pronto, pode começar. Aí o pessoal começava e eu ficava andando aí pela sala, olhando e tal. O que era permitido, por exemplo, podia usar as fórmulas, podia usar tabelas, inclusive o pessoal colocava as fórmulas no quadro, tudo era o que era permitido, né? E pronto, começava até o final. O que eu tento fazer isso aí, reproduzir mais ou menos isso aí, não vai ser nunca igual, pela internet, né? Ou seja, pelo modo, aqui pelo Google Meet. Se eu entregar a prova, enviar a prova e mais nada, o que vai acontecer? É como se fosse entregar na sala de aula e sair da sala, né? Deixar eles e ir embora e voltar só depois que passaram as 2 horas. Isso aí não poderia acontecer numa prova presencial, nunca, né? Também não podia acontecer que o aluno saia, por exemplo, da sala e dizer, professor, daqui a meia hora eu volto e aí eu continuo fazendo a prova. Concordam? Essas coisas não poderiam acontecer ou não? Sim, concordo. Então, na prova online, eu procuro fazer ao máximo, nunca vai ser igual, claro. Então, nas provas eu sugiro que todos, por exemplo, liguem a câmera do seu celular para eu poder ver quem está fazendo realmente, porque senão não vou saber quem que está fazendo, né?
E caso a câmera do celular ele cair, por exemplo, às vezes por causa da conexão, às vezes o celular ele acaba desligando sozinho e tal, ligar por segurança, né? Mas isso aí foi uma sugestão dos alunos, inclusive em alguns períodos, falando, professor, eu vou deixar ligado também a câmera do computador, para caso caia do celular, o senhor vai ver que eu estou aqui na sala, que eu não saí, que não abandonei a prova, aí o senhor me avisa, aí eu ligo novamente no celular. Isso aí aconteceu várias vezes, né? Às vezes ele some da tela, aí eu não sei se ele saiu, o que aconteceu. Mas quando está ligada a câmera do computador, eu percebo isso aí, certo? Ele está lá fazendo a prova, mas do celular ele já desligou. Então eu falo, fulano, tal, sua câmera, olha aí, acho que ele apagou, né? Ah, é mesmo, professor, ele desligou, não sei por que tal. Aí ele liga de novo e continua fazendo, certo? Esse é o mínimo que eu sugiro para fazer. Outra forma, não sei se vocês têm outra sugestão, eu estou aberto Não, é a mais ou menos ouvir. isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo. A gente já teve uma disciplina que foi assim, né? Então a gente já está E acostumado. mesmo assim não tem como controlar, porque não dá para ver tudo, entendeu? O que eu peço, por exemplo, que o celular me mostre, por exemplo, no mínimo, as folhas que você está escrevendo, no mínimo, né? E a tela do computador. Na tela do computador você pode colocar as tabelas, tudo que a gente vai permitir usar, você pode usar lá. A própria prova do Moodle você vai receber pela tela do computador, então seria o mínimo que estaria fazendo, né? Então, às vezes quando a câmera sai fora do foco, eu falo, vamos supor que João, a sua câmera sai, é mesmo, tá, ele coloca, ajeita de novo, tal, porque a gente precisa ver o que ele está vendo. Acho que todo mundo concorda, ninguém tem nada para esconder, eu acredito, né? Se fosse uma prova presencial, por exemplo, estaria passando aí para o lado, falaria, o que você tem aí debaixo da folha, né? Que você está olhando aí, né? Perguntaria, então. Ou então alguém que está olhando para o outro aluno diria, o que você está olhando, tal. Essa é a função do professor, eu faço nada mais do que isso. Não tem como fazer 100%, porque são vários, eu não consigo vigiar todos, vamos dizer assim monitorar. Mas eu procuro não atrapalhar ao máximo, certo? Eu só falo quando saiu fora do monitor, às vezes alguém coloca a garrafa de água na frente do celular, aí fala, tira a garrafa de água porque não estou vendo nada, tal. Ou então, quando o aluno está olhando para outro lado, eu falo, né? Casos raros, não são muitos, e alguns alunos, por exemplo, não quiseram usar, eu deixei, não tem, meu computador não funciona, tal, outro não tem, etc. Mas alguma coisa tem que ter, né? Pelo menos. Senão, como que eu vou saber quem está fazendo, se ele está fazendo? Não tem como controlar isso aí, né? E a gente tem que lembrar que já na outra prova eu vou estar lá na sala, né? Não vou precisar fazer nada disso aí, vou entregar as provas e vou estar lá, só dando voltinhas aí na sala, não vou atrapalhar em nada também. Então a gente procura fazer isso aí, refletir. Eu vejo em outras universidades tal, que às vezes eles não fazem desse jeito, mas eu não sei como que eles conseguem saber quem está fazendo a prova, né? E se ele está fazendo realmente sozinho e tal. Se tiver uma outra forma de fazer, eu queria saber como, né? Então, se vocês puderem me sugerir, até foi. Agora, isso aí não é obrigatório. Não obrigo nada. O pessoal às vezes fala, foi imposto. E como que vou vigiar, então? Me dê uma outra opção de fazer isso aí. Se vocês me derem, a gente faz de outra forma também. Né? Tem alguma sugestão fazer? Como que a gente poderia fazer? Não, não, é assim mesmo. É porque tem uns Essa forma professores tá que nem se tranquila. importam com isso mesmo. Aí a Se gente. tem, tem. Eu leciono em outras universidades, eu sei. Exatamente. Não, mas o Eu jeito é esse mesmo. não vou falar quem, né? Vou ficar como, mas os alunos todos tirando 10, sabe?
Todas as provas deles me contam, né? Tem colegas que me contam. As suas provas deles são tudo 10, algum 9,5 e tal, e todos iguais. O que está acontecendo? Que vocês já podem saber, Aí né? é bom, hein? Os alunos estudam Então, bastante. ninguém reclama, ninguém faz nada, tudo não. Agora, quando a gente procura fazer o mínimo, muitas vezes o pessoal reclama por isso aí, eles não gostam, não querem que faça isso aí. Então, eu faço mais o que me corresponde e é a minha obrigação, né? Para não cair numa coisa dessa aí, né? Fica, vamos dizer assim, até vergonhoso. Os colegas falam, nossa, eu dou a prova, mas é assim, ninguém faz, sei lá, o que acontece, mas todas as provas são iguais. Todas bem feitas, né? Ou seja, ninguém erra nada. Ou seja, o pessoal ou está muito bem sintonizado, tudo mais, ou sei lá o que está acontecendo, né? Agora, quem não tiver pelo menos um celular, não é obrigado a nada. Em algumas disciplinas, inclusive essa disciplina aí, teve alguns alunos, como eu falei, não quiseram usar, não, a tela do computador, dizendo que não era deles o computador, colocando qualquer excusa, né? Dizendo, oh, a câmera não funciona, tal. Mas na hora de entregar a prova eu vi que estava funcionando, tal, não falam nada, porque não é nada obrigatório. Só usando o celular, tudo bem. Nunca impus nada, nunca obriguei a nada, né? Porque a gente sabe que as condições que estamos passando são diferentes para cada um. Alguns podem, outros às vezes não tem como fazer isso aí, né? Então, no mínimo, pelo menos alguma coisa a gente tem que fazer, né? Então, fico aberto também a alguma outra sugestão que possa fazer, ou então a gente dá para fazer pelo as aulas presenciais, elas não estão impedidas de acontecer, sabe? Ou seja, alguns os funcionários, tudo, inclusive já voltaram aí, estão normalmente já na escola tal, já estão trabalhando presencialmente. Em outras faculdades, em outras universidades, as aulas teóricas também ou práticas estão funcionando presencialmente. As provas podemos marcar um horário para fazer também, já que alguém tem dificuldade pelo computador e tal, a gente poderia marcar um horário, reservar uma sala e a gente faria. Somos poucos alunos, mas isso aí talvez criasse alguns inconvenientes. Tal. Então, porque esse período até o 17 de janeiro é um período de adaptação, que eles falaram, né? Então, quem quiser pode voltar, eles falaram. Mas eu vou seguir também o que eles falaram, a não ser que vocês sugiram isso aí, né? Seria uma outra possibilidade. Mas eu acredito que seja melhor seguir, talvez, o que foi disposto, voltar só presencialmente no dia 17, né, para toda a universidade. E essa primeira prova fazer online mesmo, mas pelo menos com um mínimo, né, de verificação, pelo menos saber que quem está fazendo é o aluno mesmo, né? É só mais para verificar isso aí, certo? Professor, deixa eu só confirmar uma coisa com o senhor, que Sim, foi falado com relação às tabelas e as equações que normalmente o senhor permite que a gente tenha acesso, né? sim. Aí eu gostaria de saber se poderia, por exemplo, ao invés de eu deixar no computador, porque às vezes é muita coisa aberta no computador, a gente acaba se perdendo, né? Aí atrapalha mais do que ajuda. Se eu não Sim. poderia imprimir, aí a gente manda a foto pro senhor, né, da prova. Aí eu mandava tudo junto, tipo, tanto minha prova quanto as folhas que eu usei de tabela, de equação, pode? Não, não precisa enviar as fórmulas. As fórmulas é só para você consultar, né? Ah, então tá bom. Porque, inclusive, no semestre anterior, teve um aluno que ele digitou as fórmulas numa folha Uhum, e transformou um arquivo, aí eles usam, porque as fórmulas você vai usar na sua tela do seu computador, é muito mais fácil você poder enxergar tal, né? uhum, E você não vai estar escondendo nada, vai ser permitido, você vai poder usar. tá Mas não certo. precisa enviar para mim essa folha, não. Ah, então tá Certo? bom.
E aí todos usam, inclusive, o mesmo material, né? E eu vou estar olhando, claro, o que está vendo, caso quiser ver outros materiais que não são permitidos, aí você não pode, claro, né? Por exemplo, o exercício que a gente fez, tal, se vai olhar, isso aí na prova presencial seria cola, né? Então a gente sempre tem que lembrar que a gente está procurando mais ou menos fazer uma coisa parecida com o sistema presencial, só isso, certo? O motivo pelo qual estamos passando dessa pandemia não é para fazer outra, liberar, vamos dizer assim, né? Agora pode tudo, né? Tentamos, pelo menos, fazer esse mínimo, né? De verificar realmente se está fazendo direitinho. O que é tudo permitido no presencial, aqui também vai ser permitido. Ou seja, eu não sou contra, vocês podem usar as tabelas, as formas, se você não precisa decorar nada, ué. Você pode, como eu falei, no semestre anterior elaboraram essas formas, colocaram, pode usar isso aqui, professor? Pode. Aí ele passou para os outros também, eles foram usando aí, certo? Coloca um arquivo no computador, ele vai olhar, nem precisa imprimir, não precisa enviar nada, só envia a prova mesmo, né? Ok? E para o envio da prova, aí você vai fazer, a gente vai usar o Moodle, né, para fazer o envio, eu envio a prova e vocês retornam ele com a resposta da prova. Esse envio é fora do horário da prova. Vamos supor que a prova é 2 horas, termina às 2 horas, aí depois eu falo, ó, professor, agora é para vocês fazerem o envio. Eu dou uns 15 minutos para vocês enviarem, porque aí vocês têm que escanear, né, fazer um arquivo em PDF, um único arquivo, e aí vocês enviam a sua prova. Isso aí dá para fazer em 2, 3 minutos, até 5 minutos, vamos supor. Mas eu dou 15, tá? Para você não ficar nervoso, às vezes você fica em 5 minutos você não vai conseguir. Então faz com calma, tira as fotos, ó, escaneia bem legível, né, para a gente poder corrigir com calma, aí você dá tempo para fazer isso aí. Certo? Certo. Mais alguma dúvida? Bom, qualquer dúvida também, a qualquer momento vocês podem perguntar, hoje não está fechado nada, eu sempre estou aberto a qualquer sugestão, desde que seja para melhorar, né, as coisas. Então, se você dizer, olha, dessa forma podemos melhorar, eu vou ver, e se for coerente e tal, eu vou dizer, não, então vamos fazer desse jeito, certo? Iniciar a prova, por exemplo, as nossas aulas, eu queria ver, normalmente no anterior semestre também, a gente começava as aulas 8 horas, né? Uma meia hora mais ou menos de atraso, podemos dizer assim, para não atrasar muito também. E aí iria das 8 aí até 8h30, 9h30 mais ou menos, fazendo um intervalo, né, de uns 15 minutinhos para tomar, para levantar, porque a gente fica sentado o dia inteiro, a gente depois fica com problemas. A gente tem que levantar, tomar um pouco de água, andar um pouco também. Vocês também provavelmente acontece isso. E, então, uma sugestão seria começar às 8 horas, né? Até nossas aulas, quando voltar no horário presencial, vão começar às 7h30. Nós vamos estar lá às 7h30. Eu vou estar lá também às 7h30. Mas como ainda estamos passando por nesse sistema remoto, podemos começar 8 horas, porque essas horas rendem um pouco mais também, né? Acaba que a gente consegue dar bastante coisa nesse tempo. Então, começando 8 horas, faz mais ou menos 1h20 por aí, fazemos um intervalo, e vai até às 11. Também não vou procurar fechar às 11 horas, porque para dar vou terminar um pouquinho antes, para dar um espaço para quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida do assunto que a gente viu e tal, vai ficar reservado esse tempo, certo? Para vocês usar, porque às vezes eu tento seguir exatamente o tempo, só que às vezes não abre espaço para essas perguntas, né? Então eu vou
tentar terminar antes das 11 e dizer, olha, alguém tem alguma dúvida, tal, vai ficar aberto. Se não tiver, aí termina, encerra e segue na próxima aula, certo? Se estiverem de acordo, ou se tiver alguma outra sugestão, é só falar aí. De acordo. Podemos começar 8 horas, então, daqui em diante? Sim. Sim. Os demais estão de acordo? Então, quem não estiver de acordo, é só falar e sugerir, né, como que podia ser. Bom, vou falar aqui sobre a bibliografia, então, seguindo. Temos uma bibliografia básica, que são esses livros aqui. Desses livros aqui, o mais popular, podemos dizer assim, é do Susekind. Provavelmente vocês já usaram em isostática. Nós vamos usar aqui o volume 2. O volume 1 é da isostática, né? Tem esses outros livros também que abordam a parte de teoria de estudos 1, que aqui, por exemplo, esse aqui do Polilo, Exercício de Hiperestática, é um livro um pouquinho... Esses três já não tem mais nas livrarias, né? A edição deles acho que já terminou, mas eles têm na biblioteca. Por isso que a bibliografia básica, eles têm que ser livros que tem na biblioteca, né? A gente não pode colocar aqui livros que não tem na biblioteca. O Rocha também é um livro parecido com o livro do Sekind, em relação aos volumes, né? O segundo volume também corresponde ao método dos esforços. Esses livros, provavelmente também, alguns você encontra na internet, você pode baixar eles, né? Já são, já correspondem ao domínio público, parece, porque pelo tempo que já passou, né? De 83, então, pode encontrar também, talvez, na internet, naquelas lojas de livros usados, também dá para encontrar. Agora, na bibliografia complementar, tem alguns livros mais recentes, os que eu vejo que são mais parecidos com o do Sekind, né, em relação aos assuntos que aborda e tudo mais, seriam esses do livro do Soriano. Soriano com o Lima, análise de estruturas, métodos de esforço, métodos de locamentos. Inclusive, esse aqui é para teoria 1 e teoria 2. Né? E outra só do Soriano, Humberto Lima Soriano, Análise de Estruturas, Formulações Clássicas, também um livro bem mais recente ainda, de 2016. Esse aqui do primeiro do Soriano, volume 1, acho que já está até na segunda edição já. Sabe? Tem também esse outro livro do Marta, Análise de Estruturas, é um livro que aborda mais assuntos, desde isostática, inclusive, vai até um pouco além de Teoria de Estruturas 2, mas ele não se aprofunda muito, também tem esse problema. Algumas coisas ele passa um pouco mais rápido, mas dá para aproveitar também bastante. Já esse do Cassimali é um livro bem completo, tem praticamente toda a parte da análise estrutural, desde estudos isostáticos e tudo mais, só que ele aqui é um livro traduzido. E assim como todos os livros traduzidos dessa área de estruturas, especialmente da parte de métodos de esforço, métodos de locamentos, eles traduziram só a linguagem, né? Ou seja, do inglês para o português. Eles não traduziram a parte das convenções, por exemplo, de sinais, dos diagramas, especialmente, né? E aí os diagramas vêm, especialmente dos diagramas do momento, eles vêm invertidos, ao contrário. Então, para quem não tem nenhum problema, né? É um livro bom também. Desse tipo, tem mais 3 livros parecidos com esse do Cassimali, que também foram traduzidos e também só traduziram a linguagem. Um outro é do Hibeler, tem também de análise de estruturas. Tem um do... como que chama esse autor aqui? É o... do Lee, e tem um outro do McCord.
São esses três aí, além desse Cassimal. Esse Cassimal é mais recente, os outros já tinham saído. Eu não coloquei nenhum dos outros também, porque, como falei, ele pode às vezes provocar uma confusão no aluno, né, que está iniciando tal. Talvez seja para um pouquinho mais para frente poder usar como consulta. Tem bastante coisa aqui desse livro Casimali, um livro grosso, deve ter mais de 250, 280 páginas, mais ou menos, né? Então, aqui coloquei como um complemento a mais, né? Porque livros brasileiros só tem esses três, praticamente, na parte de análise estrutural para graduação. Tem outros que eles publicaram na parte de estruturas, mas são um pouco mais avançados. Da análise marcial, métodos de elementos finitos e tal, eles têm publicações também. Mas esse aqui são mais para o que a gente vai abordar aí no Teoria 1 e Teoria 2. Além desses materiais, tem muito material, né? Na internet você pode encontrar livros, depois apostilas, tem muita coisa na internet, em outras línguas, incluindo espanhol, italiano, na língua inglesa tem muita coisa. Em espanhol também tem muito, né? Português, daquelas universidades do Portugal, né? Universidade do Porto, Universidade de Lisboa, tal, aquelas universidades têm bastante material também, é só entrar e fazer uma busca e poder pegar. Como sugestão, seria, por exemplo, pegar um livro, pelo menos aqui. É só que não sei se você pode achar na internet, né? Talvez não para comprar, digo, mas o Susequinde acho que tem na internet, você pode baixar ele, né? E seguir para complementar as aulas que a gente vai passando. Você pode baixar o volume 1 também, que é a parte da isostática, para poder reforçar essa parte aí, porque vai ser muito fundamental a parte isostática, né? Se vocês tiverem depois alguma dificuldade, é só falar comigo antes, né, para eu poder ajudar, sugerir algumas coisas para vocês fazerem essa revisão da parte isostática. Bem, pessoal, seria isso aí, então. Se vocês têm alguma dúvida a mais sobre essa parte da bibliografia, sobre avaliação, sobre qualquer assunto que nós vimos nesse plano, podem falar aí. Lembrando sempre que tudo que nós vamos fazer, nada é obrigatório, nada é imposto, nada é se exigido que vocês façam. Algumas coisas, se não se puder, não façam, né? Não é necessário vocês seguir tudo aí. Eu dou sugestões apenas para vocês poderem seguir isso aí. Tem alguma dúvida, então? Professor. Pois não? Não, por enquanto, tudo tranquilo. Bom, então, nossa, já passamos até 10 horas. Vamos ver um pouco de matéria, mas antes vamos fazer um intervalo pequeno para tomar uma água tal, levantar aqui um pouco, né, esticar um pouco as pernas. Vamos fazer um intervalinho aí, quase 10h15, 18 quase, né? Uns 15 minutinhos e logo voltamos para ver pelo menos uma parte da matéria, né? Para dizer que hoje não fizemos nada, vamos colocar alguma introdução, pelo menos, na parte desse primeiro capítulo aí que a gente precisa ver aí. Depois, na aula que vem, a gente já começa mais com a matéria mesmo em si, né? Pode ser? Então, eu vou ir aqui encerrando o compartilhamento e vou também... Essas aulas vão estar sendo gravadas e vou depois disponibilizar aí no Google Drive, né? Eu vou passar depois para vocês o link para vocês poderem rever, caso for necessário aí, até a gente voltar no modo presencial. Depois que a gente voltar no modo presencial, a gente volta à nossa vida como era antes, né? E aí a gente não vai ter mais isso aí. Essas aulas gravadas eu coloco, não é obrigatório também, mas eu coloco
por uma iniciativa minha para que vocês possam reforçar essas aulas que a gente vai vendo, né? Então, acho que, como a gente vai gravando, eu acabo colocando aí numa pasta aí no Google Drive. Vou fazer, então, aqui encerrar a reunião. Daqui a pouco eu abro novamente. 10h35, no máximo, aí estou de volta aí, certo? Certo, professor. Então, daqui a pouco você vai... Vou fechar aqui.